toda a glória. Glórias a ti, Deus, aleluias. Olha eu aqui de novo, gente. Cheguei ele falou, nossa, você vai pregar de novo? Pois é, né? A gente falou, eis-me aqui, tem que cuidar. Quando fala, daí Jesus escuta. Amém? Pode tomar seu lugar? Glória a Deus. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Tudo bem com vocês? De domingo para cá, tudo bem? Amém, glória a Deus. Se não tá, vai ficar, em nome de Jesus. Amém? Hoje nosso culto de oração. Eu gosto muito do culto de oração. Não vou nem perguntar, porque se você está aqui, é porque você deve ter algum interesse por orar, né? Mas esse é um dos, né? Mas se a gente poderia, o pastor sempre fala isso, né? Se nós pudéssemos escolher um dos cultos, qual nós escolheríamos? Deveria ser o de oração. Nós deveríamos desejar orar, né? Sempre. Se nós pudéssemos escolher, nós deveríamos escolher orar. Porque orar é conversar com Deus. E se nós amamos a Ele, obrigada, irmã. Se nós amamos a Ele, essa deve ser a nossa maior alegria, né? Às vezes é fácil? Não é, né? Às vezes a gente tem que se dedicar. Né? Eu vi uma vez um pastor pregando que se a gente não quer passar tempo com Deus aqui na terra, o que nós vamos fazer lá no céu? Não é verdade? Porque se diz que lá nós vamos ficar lá 24 horas o tempo todo contemplando Ele, falando com Ele. Se nós não queremos conversar aqui, o que a gente vai fazer lá? Né? Então nós temos que amar, sim, falar com Jesus e desejar isso ardentemente. E hoje nós vamos falar sobre oração. Tem vários tipos de oração, né? Mas hoje em específico nós vamos falar sobre a oração intercessória, sobre interceder. Então, tem orações que nós fazemos para nós, né, para pedir algo para nós, tem oração que nós agradecemos, tem oração que nós só choramos. Tem, né, várias formas de nós falarmos com Deus. Mas existe uma em especial, e nós vamos falar sobre ela hoje, que é a intercessória. E interceder quer dizer pedir em favor de alguém. Intervir, rogar, clamar. Interceder é uma palavra muito forte, porque quer dizer que você está indo diante de alguém pedir em favor de outra pessoa. Você está indo como, né, um representante daquela pessoa, porque às vezes ela não consegue intervir por ela mesma. E aí então alguém vai lá e intercede por ela. E quando nós estamos falando de oração intercessória, é disso que nós estamos falando, que é alguém, né, um crente, um filho de Deus, que a gente aprendeu domingo, que chega diante de Deus para clamar e pedir em favor de outras pessoas. E como exemplo, a gente tem o próprio Jesus, né? Se a gente for ler ao longo da palavra de Deus, vai ter vários momentos em que aparece a intercessão. No Antigo Testamento já tinha intercessão lá. Quando Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, que ele vai lá e fala, Deus, se tiver 10 justos naquele lugar, Deus. Né? Abraão foi, inclusive, muito ousado na sua intercessão por aquela cidade. Né? Os profetas, se a gente for ver os profetas no Antigo Testamento, eles choravam e se lamentavam em favor do povo. Eles intercediam, isso estava dentro do coração deles. E no Novo Testamento a gente também tem, mas a gente tem o maior exemplo de intercessão, que é o próprio Jesus. Ele, né, o próprio intercessor supremo, o nosso sacerdote, ele mais, né, ele deu a sua própria vida para interceder em nosso favor. Para que Deus olhasse para nós e nos desse uma segunda chance. Ele é o nosso maior exemplo de intercessão. Então Deus quer
nos mostrar nessa noite o poder que a oração intercessória tem. E a gente vai ver aqui alguns tópicos que nos revelam aí por que a gente precisa interceder. Ou qual é o poder que tem na intercessão. E quando a gente intercede, não só quem está recebendo essa oração é beneficiado, mas nós vamos ver que nós também somos beneficiados pela intercessão. A intercessão é algo que a gente precisa entender e até desmistificar, porque a gente aprendeu muitas vezes que interceder é para um grupo específico. Parece missões, né? Que a gente sempre fala aqui. Não, missões é só para quem tem o chamado de missionário. Mas nós já estamos quebrando isso aqui, amém? E interceder não é também só para quem tem um chamado de intercessão. Embora alguns dediquem o seu ministério e a sua vida para interceder. Eu conheço algumas pessoas, você conhece? E que bom é ter essas pessoas por perto. Tenham amigos que amem a intercessão, né? Mas você também precisa ser esse amigo que intercede. Nós também podemos ser intercessores. Na verdade, na Bíblia não diz nada a respeito de que apenas... A gente vai ver aqui alguns textos, e se você for procurar na Bíblia, todas as vezes que fala sobre intercessão, fala a respeito de todos. Todos nós podemos interceder. Todos nós devemos interceder. E a gente vai ver aqui por quê. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, porque a gente vai ver alguns textos. Pega ela aí, vamos ver se vocês estão bons de Bíblia hoje. Mas se não, tudo bem que a Evelyn está afiada, né, Evelyn? E ela vai nos ajudar. Amém? E o primeiro texto que eu queria ler aqui com vocês está em Mateus, no capítulo 17, no versículo 21. Mateus, no capítulo 17, no versículo 21. Amém? O primeiro tópico aqui que nós vamos falar hoje é que a oração intercessória libera o poder de Deus. Quando nós intercedemos, quando nós nos colocamos de joelho por alguém, quando nós oramos por uma pessoa, quando nós nos colocamos à disposição de Deus e dessa pessoa, algo dos céus é liberado e é poder de Deus. E o texto vai dizer assim, ó, é Jesus falando. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e de jejum. Jesus estava falando a respeito de um menino que estava possesso, né, e que tentaram expulsar o demônio e ele não saía, né, e Jesus foi lá e expulsou e ainda falou, nossa, que pequena a fé de vocês. Ainda deu, né, uma juntada nos discípulos. Mas ele falou assim, que alguns demônios só saíam sobre o poder do jejum e da oração. Ele não estava falando só do jejum. E ele não estava falando só da oração. Ele estava falando que era um conjunto. Mas essa oração que Jesus estava falando aqui é o quê? Alguém se colocar à disposição para que vidas fossem libertas. Quando nós intercedemos por alguém, o poder é derramado dos céus. Deus libera um poder. O poder de Deus é liberado e pessoas são libertas. Amém? E quando a gente está falando de ser liberto, não necessariamente que a pessoa vai manifestar. Mas ela vai ser liberta de alguma coisa que está aprisionando, que está cativando ela ali. Às vezes porque ela não consegue chegar até Jesus. Às vezes porque tem algo na vida dela que fica travado, né? E é quando nós estamos junto com alguém e vemos que essa pessoa precisa ser alcançada e que às vezes ela não tem força para orar, nós precisamos nos colocar numa posição de intercessores. Nossa, mas eu não sou pastor. Eu não sou pastor. Vou chamar a Lúcia. A Lúcia tem o poder. Eita glória, né? Ela tem poder de Jesus, sim, na vida dela. Aleluia. Mas todos nós podemos ter também, amém?
Não senti muita firmeza. Todos nós podemos ter, amém? Olha esse menino. E pelo poder da intercessão, pessoas podem ser libertas. O poder de Deus pode ser liberado. O poder de Deus pode ser liberado sobre a nossa cidade, sobre os nossos governantes, sobre uma situação dentro da nossa casa. Sabe, Deus nos levanta, quando Deus nos atrai e nos traz para o Senhor, Ele quer nos capacitar e nos preparar para que nós sejamos uma pequena expressão de Jesus lá fora. E quando Jesus passava aqui, quando Jesus estava aqui, aonde Ele passava, havia o quê? Libertação. Havia cura, havia restauração. Então, se nós somos pequenas expressões de Cristo, que é isso que significa ser cristão, aonde nós estamos, o poder de Deus também vai ser liberado. Se assim nós ousarmos a orar com fé. Se assim nós jejuarmos e orarmos para que isso aconteça. Nós intercedemos, então, é liberado justiça e poder de Deus. E foi isso que aconteceu aqui. Jesus liberou o poder e aquela pessoa foi liberta. Segundo tópico aqui, o que acontece quando tem oração intercessória? Abre lá comigo em Filipenses 1:19. Filipenses, no capítulo 1, versículo 19. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Sabe quem que estava falando aqui? Paulo. Paulo, aquele que a gente usa como exemplo. Aquele que a gente usa como referência de cristão. Paulo estava dizendo assim, eu estou certo que se vocês suplicarem a Deus por mim, por meio do Espírito Santo, e isso resultará em minha libertação. Paulo estava preso aqui, né? Isso resultará, eu sei que algo vai acontecer. É isso que Paulo estava falando para a igreja de Filipenses. Olha, eu sei que se vocês suplicarem ao Senhor, isso vai acontecer. E sabe o que a oração intercessória causa? Quando nós intercedemos, ela une corações. Porque era isso que estava acontecendo aqui. Quando Paulo falou assim, olha, eu sei que se vocês orarem por mim, isso vai acontecer, porque nós vamos estar nesse mesmo propósito, nessa mesma conexão. A oração intercessória gera amor em nós, pelas pessoas e por aquilo que nós estamos intercedendo. Se nós queremos aprender a amar mais as pessoas, nós precisamos interceder. Não é à toa que Jesus fala lá, né? Que é para a gente fazer o quê com os nossos inimigos? Orar por eles. Ore pelos seus inimigos, é isso que Jesus fala, né? Porque quando nós intercedemos, nós amamos as pessoas. Quer ver outro texto aqui? 2 Coríntios 1:11. Vamos lá. 2 Coríntios 1:11. 2 Coríntios 1:11 diz assim: enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que muito seja dada graça a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de súplicas de muitos. Enquanto vocês nos ajudam com orações ao nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de súplicas de muitos. Paulo estava falando assim, porque vocês suplicam, outras pessoas darão graças a Deus por essa intercessão. Porque muitos estão intercedendo a esse respeito. Se a gente lê as cartas de Paulo, sempre no início ele vai falar, interceda por mim, continua orando por mim. Ele vai falar isso para as igrejas, porque ele entende que ele, Paulo, precisa também de alguém intercedendo por ele. E quando ele fala isso e as igrejas se unem em oração,
elas estão unindo o coração com Paulo. Elas estão se conectando com Paulo, o amor está sendo gerado. Quando nós intercedemos, o amor cresce. João Calvino escreveu assim, interceder pelos homens é a maneira mais poderosa e prática de expressar o amor. Se nós queremos expressar o amor por alguém, ore por essa pessoa. Há várias formas de nós expressarmos, o amor por alguém, mas a melhor forma, a forma mais eficaz, é nós intercedendo por ela. Seja por uma situação que ela está passando, seja pela salvação dela, pela cura, pela libertação. Nós precisamos interceder, nós precisamos se colocar à disposição no reino dos céus em favor daqueles que estão ao nosso redor. Seja ele aqui na igreja, porque às vezes nós estamos um pouquinho mais forte, o nosso irmão está um pouquinho mais fraco e nós podemos ajudar ele. E quem sabe lá para frente eu vou estar um pouquinho mais passando uma dificuldade e ele vai interceder por mim. Seja intercedendo pelos nossos inimigos, como eu falei, Jesus nos fala isso. Interceda, ore por aqueles que te perseguem. Ou seja, intercedendo por alguém que ainda não conheceu a Jesus e que nós queremos que eles estejam aqui. Não tem uma ferramenta mais eficaz do que orar. Não tem uma ferramenta mais eficaz do que orar. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu li uma história, um testemunho, que falava que o menino, ele já tinha orado há muitos anos pela sua mãe. E ele orava pela salvação da mãe dele, ele já tinha feito vários tipos de oração, e fez campanha, e fez não sei o quê, e a mãe dele não se convertia. E aí um dia ele chegou diante de Deus, e ele falou, Deus, o que mais que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Qual que é a outra ferramenta? Não tem nenhuma outra ferramenta para mim. Eu quero que a minha mãe seja salva. E aí Deus tocou no coração dele. Ore para que ela se lembre que no domingo tem culto. Aí ele, nossa Deus, que oração mais boba. Não sei se eu vou orar por isso, eu já fiz orações bem mais estrondosas, já fiz campanhas. Agora eu acho que isso não é de Deus. Mas aquilo continuou batendo no coração dele. Ore para que ela lembre que nos domingos tem culto. E ele não morava junto com a mãe, ela morava em outra cidade. E ele falou, tá bom, já fiz de tudo, o que custa eu tentar essa oração também? E aí ele começou, Deus, faz com que a minha mãe se lembre que no domingo tem culto, Deus. Mesmo que ela more longe, que ela se lembre, não sei o quê. E ele começou a orar. E ele fazia todo dia essa mesma oração pela sua mãe. Aí um dia ele recebeu uma ligação da mãe dele e falou assim, ai filho, eu queria compartilhar com você que esse domingo eu vou me batizar. Eu estou indo para a igreja. E ele ficou sem entender. Mãe, mas como que aconteceu isso, mãe? Como que aconteceu? E aí ela falou, é que começou a queimar no meu coração uma frase, domingo tem culto na igreja. Domingo tem culto na igreja. E ela falou, e aquilo foi aumentando, que eu não consegui, filho. Eu tive que ir num culto na igreja no domingo. E Jesus me alcançou. Sabe o que quer dizer isso? Que não é as melhores e as maiores orações. Mas quer dizer que a intercessão, ela precisa ser contínua. Ela precisa ser com fé. Ela precisa ser com o nosso coração e ela precisa ser direcionada por Deus. Quando nós começamos a interceder, Deus começa a nos direcionar, Deus começa a nos revelar aonde nós precisamos, de que forma nós precisamos orar, aonde nós podemos interferir no reino dos céus, nas regiões celestiais, para que vidas sejam alcançadas. Sabe? Se você está orando e intercedendo para que alguém seja salvo, não pare, não desista. Porque uma hora Jesus vai tocar no coração dessa pessoa. Uma hora aquilo que Deus tem te direcionado para orar
vai alcançar aquele coração. Amém? E nós vamos poder ver Jesus agindo na vida daquela pessoa. Isso me faz lembrar que quando eu trabalhava na outra empresa, eu tinha uma colega que a gente sempre ia fazer visita nas unidades junto, então a gente sempre tinha um tempo, né, de qualidade. Um tempo de pregação, coitada. Ela sentava naquele carro, ela tinha que me ouvir, né? Não tinha para onde ela correr. Ela dirigia e eu falava, né? Mas ela abria o seu coração, né? E ela há muito tempo pedia que ela tentava engravidar e ela não conseguia. Ela tinha um problema. E ela falava para mim, e aí eu falava, calma, calma que Jesus vai fazer, eu estou orando por você. E ela era desviada. Ela falava, tá bom, Anne, mas eu vou continuar. E ela fez tudo quanto é procedimento, porque ela era um desejo do coração dela, do esposo dela. E cada vez que ela falava, tentei, não deu de novo, Anne. Eu falava, calma que Deus vai fazer, eu estou orando por você. E eu fiz daquilo lá uma necessidade minha também. E cada vez que eu chegava para Deus, eu falava, Deus, alcança aquele coração. Eu sei que é através desse milagre que o Senhor vai atrair ela de volta. E aquilo lá passou a ser minha oração. Né? E quando ela chegava lá e falava que não deu de novo, isso me entristecia, porque eu tinha aprendido a amar ela a partir daquela dor que ela tinha. E eu comecei a orar, enfim. E aí, quando eu já estava quase saindo lá da empresa, um dia ela veio com a notícia. Anne, eu estou grávida, Anne. E parecia que era eu que estava grávida. Falei, glória a Deus. E aí eu falei para ela, lembra que toda vez que você falava, eu falava, Deus vai te abençoar, calma que Deus vai fazer. Ela falou, é verdade, Anne, é verdade. E aí Deus ministrou no coração dela, ministrou no coração do esposo dela, e eles voltaram para Jesus. Glória a Deus por isso, né? Porque Deus tocou aquele coração. Mas eu podia simplesmente falar assim, calma, na hora certa vai acontecer. Sabe, eu podia ignorar, não tinha nada a ver comigo. Ela só era uma colega de trabalho. A gente ficava lá um tempo e depois cada uma ia para sua casa e eu tinha meus problemas e ela tinha o dela. Mas Jesus tocou no meu coração para que eu continuasse intercedendo por aquela vida. Porque a intercessão nos faz amar as pessoas. Quanto mais nós oramos por elas, quanto mais nós clamamos por elas, mais amor Deus derrama sobre a nossa vida. Mais nós aprendemos a amar. E aquilo que talvez era uma dor dela, agora eu estou entendendo. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte de um só corpo. Nós somos parte de Deus. E o meu irmão aqui está sofrendo, isso precisa me incomodar. Sabe, eu preciso dar um minutinho lá da minha intercessão, do meu momento com Deus e interceder por ele, porque eu sei que ele está sofrendo. Porque interceder me faz amar cada vez mais as pessoas. Interceder pela minha cidade, pela minha igreja, pelo meu país, me faz amar cada vez mais ele. Nós precisamos orar, interceder por essas causas. Amém? E o terceiro tópico, Lucas 6:38. Abre lá comigo. Glória a Deus. Lucas 6:38. Quando intercedemos, também somos abençoados. Agora todo mundo vai ficar feliz. Quando intercedemos, também somos abençoados. Lucas 6:38. Amém? Deem e lhe será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dado a vocês. Porque com a medida que tiveres medido, vocês serão medidos também. Essa é a lei do reino de Deus. Isso serve para que quando nós ofertamos, quando nós doamos alguma coisa, mas isso também serve quando nós entregamos um tempo para pedir e clamar por alguém. Todas as vezes que nós dobrarmos o joelho e orarmos por alguém,
Deus nunca nos deixará sem resposta e nunca nos deixará sem nos abençoar. Nosso pastor sempre nos ensina aqui que quanto mais nós damos para o Senhor, mais Ele nos dá. Nós nunca venceremos Deus em entregar algo para Ele. Quanto mais nós entregamos, mais Deus derrama sobre a nossa vida. Essa é a lei do reino de Deus, que é que nós recebamos mais do que nós distribuímos. Quanto mais nós intercedemos, mais Deus nos abençoa. Só alguns entenderam. Quanto mais nós intercedemos, mais Deus nos abençoa. Toda oração de bênção por outra pessoa é uma oração que Deus devolve para nós e para a nossa família. Sabe, e eu provo isso de Deus na minha vida sempre. Porque eu vejo que quanto mais eu clamo e peço pelas pessoas, ou mais eu me entrego para o Senhor, mais Deus derrama sobre a minha vida. Às vezes acontece algo e eu e o Mike falam, cara, que Deus está fazendo? Né? E é porque às vezes a gente plantou lá. Não porque a gente tem que interceder e orar, pensando, ai não, vou orar aqui então meia hora pela Lúcia, porque daí vai ter muita bênção sobre a minha vida. Peguei ela para Cristo hoje. Vou orar aqui muito pela Camila, porque ela vai ser minha líder de célula, então Deus vai derramar bênçãos sem medida sobre mim. Não, né? Eu oro porque orar me faz amar cada vez mais as pessoas. Mas em contrapartida, o Deus que é bondoso, que é grande, poderoso e que não nos cansa de nos abençoar, nos abençoa abundantemente mais. Porque Ele é assim. Ele é assim. Deus, Ele não nos deixa sem resposta. Deus não deixa que nós venhamos semear no reino e não colher no reino de Deus. É claro que a gente não ora pensando, né, que vai receber alguma coisa. Mas Deus, Ele também é exaltado nisso, porque Deus é exaltado quando a intercessão acontece, o milagre acontece na vida daquela pessoa. E Deus é exaltado quando Ele nos abençoa de forma extravagante. E eu tenho certeza que quando nós intercedemos, Deus nos abençoa de forma generosa. Então eu quero te convidar a interceder. Eu quero te convidar a orar, não só hoje, não só nesse momento que nós vamos fazer isso daqui a pouco, mas a ter isso como uma prática no seu período de oração. Sabe, uma prática quando você está em casa, e com certeza isso já aconteceu com você. Você está em casa e você lembra de uma pessoa do nada. Interceda por aquela pessoa. Quando você está dormindo, bem no bom do sono, assim, sabe, você é despertado e lembra de alguém, interceda por aquela pessoa. Porque é Deus que está te movendo para ser alguém que vai interferir lá no reino dos céus em favor daquela vida. É Deus que está querendo te usar para que vidas sejam salvas, libertas e restauradas. Para finalizar, eu quero dizer que a oração intercessória, ela aumenta a nossa fé e aumenta a fé do próximo. Porque, como eu disse, quando eu orei pelaquela minha colega e Deus fez o milagre na vida dela, a fé dela foi renovada a ponto dela voltar a seguir Jesus, ela e o esposo dela. Mas a minha fé também foi renovada, porque eu pensei, uau, Jesus! Não é que aqui também acontece, né? Que às vezes a gente ouve só os outros contar, né, que aconteceu um milagre, que fulano orou. E isso aumentou também a minha fé. Quando nós intercedemos, a fé do outro é aumentada, renovada, fortalecida. E aquilo que era motivo de dor, Deus dá alegria. E aquele que estava cativo é liberto. E aquilo também aumenta a nossa fé. Não é assim, pelo menos é assim, quando a gente está orando lá na nossa célula, tem uma caixinha de oração lá, que as meninas colocam um pedido de oração. E aí quando elas vão lá e contam que Deus respondeu, a gente fica, uau, Jesus é bom, e aquilo aumenta a nossa fé. E a gente é instigado a orar ainda mais.
e colocar mais pedido de oração diante de Deus, porque aquilo fortalece a nossa fé. Quando oramos, temos orações respondidas, né? Quando intercedemos, pedidos e necessidades de pessoas são atendidas e nós somos fortificados, renovados e podemos avançar em crescimento nosso e crescimento daquele que nós estamos intercedendo. Eu queria que você